está começando mais um programa Mais Saúde. A minha convidada de hoje é a Thaís Leifel, ela é fisioterapeuta e nós estamos aqui no Espaço Fit Pilates. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre a novidade que é o Neo Pilates. Boa noite, Thaís, muito obrigada por nos receber. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo. Thaís, tá no auge o Neo Pilates. Fala um pouquinho pra gente o que é. Tá. O Neo Pilates é um pouquinho dessa mistura aqui que você tá vendo. Então, o que a gente associa? O Pilates convencional, junto com a forma de treinar, o treinamento funcional junto, um treinamento lúdico e um pouquinho de atividade circense. Então, o que a Neo Pilates buscou? Alguns instrumentos do circo, né? Trouxe o pano, trouxe a escalada e junto com a Neo Pilates procurando os mesmos benefícios da Neo Pilates, só que de uma forma mais divertida. Por isso a ideia do novo tipo de Pilates. Então, na verdade, eu vejo isso como uma integração ao Pilates. Então a gente dá mais ou menos para os nossos clientes uma forma divertida de poder treinar, de poder gastar energia, de melhorar a postura e todos os benefícios que o Pilates traz. E quem pode fazer Neo Pilates? Então, todo mundo pode vir fazer. Então a gente tem aqui, a gente tem desde criança, a nossa idade mínima aqui de atendimento é por volta de mais ou menos 9 anos, como a gente tem clientes de 76 anos que trabalham com a Neo Pilates. Então, assim, é diferente do que aparentemente, né, o pessoal acha que é um pouco perigoso e tal. Então, existe tipos de exercícios que são adaptados para as pessoas mais velhas, que não têm tanto equilíbrio, né, que tem algum distúrbio de força ou tem alguma patologia específica, como a gente tem aí um leque super aberto para a criançada que gosta, né, de se divertir, de dar cambalhota, que não tem medo de brincar, né? E a gente traz isso para um benefício principalmente da postura da criança. A gente tenta buscar e adaptar o que realmente aquela criança precisa e de uma forma divertida e lúdica. E quem que não pode fazer? Existe alguma restrição? Na verdade, eu acho que existe restrições para qualquer tipo de atividade física. Então, a partir do momento que o cliente tiver alguma doença crônica que não tiver controlado, diabetes, hipertensão, labirintite, ou tiver alguma lesão óssea, ligamentar que ainda estiver no estágio agudo, ou alguma patologia que realmente desprenda uma força muito grande, então a gente pede para que não faça. Mas mesmo assim, dentre todas essas pessoas, dá para adaptar a cada um deles. Nem que seja, por exemplo, a gente tem alguns exercícios que possuem, além da estabilização, a gente consegue colocar ele em equilíbrio na parede, todo fechadinho, então não tem perigo do cliente cair. A gente consegue adaptar, por exemplo, o pano no chão. Então, assim, tem como adaptar para toda a população. Então, dá para a gente fazer sim com qualquer pessoa. Quem tem algum tipo de problema na coluna, às vezes fica com medo de fazer alguma atividade, talvez até o Neo Pilates, existe alguma restrição ou não? Então, depende do problema da coluna e qual estágio ele vai estar. Então, assim, quando a gente tem um paciente que está com um cliente que está com alguma lesão mais aguda, eu prefiro deixar ele passar desse estágio, deixar ele passar do subagudo crônico, começar a trabalhar um pouquinho mais de força em algumas musculaturas específicas para depois trazer ele para cá. Agora, existem alguns tipos de lesões que a gente deve evitar determinados tipos de movimento. Então, por exemplo, dependendo se um cliente tiver uma hérnia de disco, por exemplo, né, que é a mais clássica, e dependendo da localização dessa hérnia, então existem algumas restrições do tipo de movimento, flexão de tronco ou movimento em extensão, depende de onde que a hérnia está, a localização. Mas isso é uma restrição não só da Neo Pilates, é uma restrição também do Pilates ou de qualquer outro tipo de atividade. Então, por exemplo, né, eu não preciso trabalhar com isso, com todo mundo, em fazer abdominal invertido, alguma coisa desse tipo. Não, dá pra gente trabalhar o sentado, dá pra gente trabalhar, né, ponte, dá pra gente trabalhar bola com o apoio. Então, dá pra gente adaptar. Existe, na verdade, não público que não pode fazer. Existem alguns movimentos que a pessoa não deve fazer. Então, aí vai do profissional que vai diferenciar esse tipo de tratamento com ele. Então, é importante vir fazer uma aula experimental para você avaliar, para ver se a pessoa está apta ou não para poder praticar. Com certeza, com certeza. E quais são os benefícios para o corpo, Thaís? Então, eu acho que ele é muito completo.
Por quê? Porque é uma aula extremamente exaustiva, é muito exaustiva, então 1 hora de aula te cansa muito, né? Você trabalha muita força, só que ao mesmo tempo o maior benefício é porque é divertido, então você não vê a hora passar. Então não é desgastante, você exige muita força, existe um condicionamento aeróbico diferente do Pilates, que é mais anaeróbico, só que ele é divertido, ele é lúdico, então assim, é muito diferente. Então colocar o pessoal para fazer um exercício, por exemplo, no tecido ou na lira, é muito diferente de colocar dentro, né, dos equipamentos básicos do Pilates. Então tem o diferencial do pessoal realmente querer fazer alguma coisa diferente, são experiências novas e ao mesmo tempo é divertida. Então, e é sempre, cada aula é um desafio. Às vezes numa aula você não consegue realizar algum determinado exercício, mas na próxima você já vai conseguir. Então é tipo uma escadinha. Então isso é desafiador também para quem vem buscar Neopilates. Então isso que eu acho que é o maior diferencial. Então cada aula é um exercício diferente. Completamente diferente um do outro. Às vezes o que a gente faz? Você não conseguiu realizar determinado exercício numa aula. Até porque a gente tem que levar em conta também, porque ele exige muita força de grupos musculares diferentes que a gente não está acostumado a trabalhar. Por exemplo, força em apreensão, inflexão de dedos, né, muita força em antebraço. Então são grupos musculares que normalmente não se trabalha na academia, né, até no Pilates convencional. É muito diferente. Então às vezes, por exemplo, numa aula você não consegue realizar determinado exercício, só que, ou no final de uma aula, como seu corpo já está muito exausto, você não consegue realizar aquele exercício. Então o que a gente propõe? Que na próxima aula a gente inicie a aula com aquele desafio. Não, então ontem você não conseguiu fazer, vamos tentar hoje? E 99% dos pacientes, eles conseguem realizar. É um desafio, é o diferencial. Thaís, no próximo bloco nós vamos simular o exercício. Vamos trazer e vamos mostrar o que é. Então tá bom. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.